E agora, o mundo em que vivemos. Uma análise dos acontecimentos atuais à luz da Bíblia. Com o pastor Érico Rodolfo Bossinger. Derrubando os bezerros de ouro em nossas igrejas. Eu quero me basear no que aconteceu em Israel, focalizando 1 Reis no capítulo 13 com o rei Jeroboão e fazer aplicação para nossos dias, caracterizando a apostasia cristã de nossos dias, o desvio da finalidade em nossos dias. Israel estava mal espiritualmente. Salomão se engrandeceu, se afastou por completo do Senhor e chegou ao ponto de edificar muitos santuários para deuses estranhos de outros povos. Adorou, seguiu aqueles ídolos que eram demônios e terminou seus dias totalmente longe do Senhor. O Senhor apareceu para ele e disse: se você se consertar, eu vou continuar a bênção de Davi sobre você e sua descendência, mas se você me rejeitar, eu vou te rejeitar para sempre. E Salomão se afastou por completo de Deus, não ouviu profetas, Deus levantou adversários, ele nem ligou, administrou a situação e continuou pecando e longe do Senhor. Como consequência, o Senhor falou: eu vou destruir toda essa glória e vou dividir o povo. Mandou um profeta preparar o Jeroboão, que era um moço simples, do povo, humilde, trabalhador, era o melhor que havia. Deus sempre escolhia os melhores e disse que o Jeroboão seria rei sobre 10 tribos e o Roboão seria o descendente de Salomão, reinaria sobre as outras 2 tribos, Judá e Benjamim. Isso aconteceu com a morte de Salomão e o país se dividiu e nunca mais se uniu. Não deu para unir mais. Deus fez aquilo para libertar Judá e Jerusalém da presença contaminante das restantes tribos, já andavam bem longe do Senhor, já praticando a idolatria. Por ocasião da divisão, eles entenderam o seguinte: Jeroboão pensou, mas e agora? Como nós vamos às festas lá em Jerusalém? Eles vão nos pegar, nos prender, nos castigar. Não podemos ir lá, nós temos que fazer a nossa religião aqui. E fizeram. A religião deles, nós precisamos de um objeto que o povo veja para poder cultuar. Então vamos fazer o que desde o Egito já trouxemos, o bezerro. Nosso povo gosta de um bezerro e vamos fazer um bezerro de ouro aqui em Betel, que era perto de onde eles estavam. Mas e o povo lá no norte, que está longe? Então vamos fazer um outro bezerro de ouro, colocar lá no norte, em Dan. Fizeram 2 pontos religiosos de concorrência do povo. Um em Betel, que seria o sul do país, do norte de Israel, e outro em Dan, que seria o extremo norte. Eles constituiriam sacerdotes para um novo culto a esses bezerros de ouro. E o povo teria muita liberdade de praticar esta religião. E assim fizeram. Também Jeroboão fez santuários nos altos, e dentre o povo constituiu sacerdotes que não eram dos filhos de Levi. Ou seja, o Jeroboão agiu segundo as circunstâncias para satisfazer o povo e fazer uma religião do jeito que o povo queria. Libertinagem total. Esse espírito, infelizmente, está entrando
no meio evangélico. Não somente estão fazendo santuários, bezerros de ouro para serem idolatrados, sejam conjuntos, nomes, pessoas, doutrinas da igreja, templos, reuniões especiais diferentes de culto. O culto já está saindo de moda, tem que ter reunião especial disso, reunião especial daquilo, tem que ter motivação para as pessoas se alegrarem e se soltarem e fazerem o que querem ali na reunião dos cristãos. O povo de Deus está se encaminhando para essa apostasia, esse afastamento da verdade. O culto, simples culto de adoração a Deus, já não dá mais ibope, não atrai as pessoas. E o povo evangélico está rapidamente se desviando para as novidades. E novidades vêm de um lugar, de outro. A música tem sido novidade em alguns meios evangélicos. A música sob várias formas para atrair, desviar a atenção de Deus e atrair as pessoas. Outros, doutrinas especiais, outros reuniões, formatos de reuniões diferentes, cultos diferentes para atrair o povo e o povo gostar. Enfim, são muitas as novidades para agradar o povo. São as religiões ou as vertentes do cristianismo que estão aparecendo para distrair o povo de Deus. O Senhor mandou um profeta por ordem do Senhor. Esse homem de Deus foi de Judá a Betel e clamou contra o altar. E disse: Deus vai dar um sinal, hoje mesmo a cinza desse altar vai se derramar. E futuramente Deus vai levantar um homem chamado Josias, que vai queimar os ossos dos sacerdotes sobre este altar. O rei Jeroboão olhou para ele: quem é esse sujeito que vem aí falar contra o altar? Prenda-o, estendeu a mão. Quando estendeu a mão ficou seca, mirrada, aleijada. O rei Jeroboão não podia mais mexer com a mão. Mas ele ainda era humilde, o Jeroboão, e clamou: profeta, ore a Deus para que eu fique curado dessa mão, implora o favor do Senhor. Estou lendo 1 Reis, no capítulo 13, e então o profeta orou e Deus curou, sarou a mão dele. Isso seria um sinal de que Deus não estava satisfeito, não propriamente com eles, mas com o que eles estavam fazendo, dando ainda a oportunidade de eles se arrependerem. Mas não adiantou nada. O rei Jeroboão quis recompensar aquele profeta, tratando bem. Ele disse: não, Deus me deu uma ordem para nem comer nem beber nada aqui no lugar de vocês. Eu entreguei a mensagem, agora é com vocês e eu vou embora. Aquele homem de Deus cumpriu a sua missão junto ao rei Jeroboão. Falou contra o altar, Deus deu um sinal, outro sinal que nem tinha sido pedido, que foi a cura da mão do rei Jeroboão. Aquilo ficou marcado na mente de todos que estavam ali como um desagrado de Deus. Não adiantou nada. O povo continuou naquela prática, eles não queriam ir a Jerusalém para cultuar o Deus verdadeiro, continuaram naquela prática, adorando o bezerro de ouro, adorando outras coisas, e dali por diante o povo de Israel foi só se desviando cada vez mais. Nós vivemos uma época de apostasia no mundo cristão, no mundo inteiro. Deus chamando: voltem para as veredas antigas, o caminho da oração, consagração e vida santa. Não se misturem com o mundo, não participem das coisas do mundo, não amem as coisas do mundo. Quem amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Voltem-se para Deus para orar, buscar o Senhor. Parece que não está adiantando muito. Nas igrejas, a reunião que menos tem gente é a reunião de oração. Isso praticamente em todas as igrejas. E o povo está querendo novidades. O povo quer liberdade e novidade. Agora, no Brasil, muitos cristãos aí engrossando o movimento político por liberdade. Liberdade de expressão, liberdade. E na época de Jeroboão era assim também.
não é por aí que Deus quer o seu povo, mas nos joelhos, orando, buscando o Senhor, valorizando o culto, a presença de Deus, mas isso não está dando ibope, não está dando sucesso no meio evangélico, e então Deus vai agir. No caso do Jeroboão e lá de Betel, Deus demorou para castigar e para destruir, mas foi castigando e destruindo gradativamente. Infelizmente, Deus está tendo que trabalhar no meio dos cristãos no mundo inteiro, em nossos dias, com juízos, disciplinas, perseguições. Os cristãos estão sendo perseguidos e vão ser mais perseguidos ainda no mundo por doenças, por perseguições políticas, mortes, para que se volte para Deus. O que Deus está querendo de nós é isso, meu irmão, nada de mundo, volte-se para Deus totalmente, de todo o seu coração, caso contrário não vai adiantar nada. Se voltar para Deus de todo o coração é a solução, pela metade não adianta, volte-se para Deus completamente ou não será do Senhor, nem subirá no arrebatamento. É duro isto, mas Deus estará com ondas no mundo inteiro, sacudindo o seu povo para prepará-lo para esse grande dia do arrebatamento da igreja. Não se candidate a ficar aqui no arrebatamento, meu irmão, minha irmã.